Hello, minha gente, vocês estão bem? Bom, eu vou pedir desculpa desde já, porque eu estou com uma mega afta na minha boca, está doendo para um... Tá doendo muito, sério. E agora que ela tá começando o processo de sarar. Então, Mas enfim, vamos lá. Hoje eu tô aqui pra falar pra vocês um pouquinho sobre Jack o Estripador. Ixi, tá tudo com luz aqui. Jack o Estripador, Rastro de Sangue, da Dark Side Books. Vamos lá? Bom, minha gente, tô aqui então pra falar pra vocês sobre Jack o Estripador, Rastro de Sangue, um livro que eu curti muito a leitura, já vou adiantar pra vocês. Apesar de ter me decepcionado um pouquinho ali com o final, eu gostei muito do decorrer da história. Seguinte, esse livro é da Dark Side Books, ele foi lançado, se eu não me engano, em março, ali pra abril, o mais certo, e ele foi escrito pela americana Kerri Maniscalco. Mas a história desse livro é a seguinte, a sinopse, né? Vamos lá, a gente tem a Audrey Rose, que é uma garota que vive nos anos 1800. O livro se passa em 1888, né, na época do Jack Estripador mesmo. E ele traz então a Audrey Rose, que é uma garota que está à frente do seu tempo. Em que sentido? No sentido de que ela não é uma mulher normal para aquela época, normal, tá? Para aquela época, que é aquela mulher que gosta de ir nos chás da tarde, que está em busca de um marido. Não, o sonho dela é ser médica. Então, ela aprende com o tio dela a fazer autópsias e a analisar corpos, que é o tio dela, o Jonathan, o irmão do pai. E a mãe dela é falecida. E o pai dela é contra totalmente esse ensinamento que o tio dá para ela. O irmão ali ainda é meio a favor, mas o pai é totalmente contra. Quer dizer, o irmão quer o bem dela, não é que nem é que é a favor, mas é que tá ok, vai lá fazer o que você quer. Mas ela então aprende muitas coisas com o tio dela escondida. E aí, um dos corpos, o primeiro corpo, aliás, que foi encontrado do Jack Estripador, né, a primeira vítima, cai nas mãos do tio dela, né, e ela ajuda ele a examinar, e ela começa a se envolver na investigação para descobrir quem é o Jack. Junto a eles tem o Thomas, que é um outro aluno do tio dela, que ela acaba também fazendo ali uma amizade e que acompanha ela a todo momento nessa jornada dessa investigação. O bacana da jornada da Audrey Rose é que ela vai cada vez mais chegando à conclusão de que o assassino é alguém que ela conhece. Então ela começa a desconfiar de tudo e de todos ao redor ali dela, e ela meio que desconfia ali de quem possa ser e vai seguindo então as dicas para tentar descobrir então quem é o verdadeiro Jack o Estripador. Lembrando que na vida real o Jack Estripador ninguém nunca soube, né, de fato quem era ele. Vários homens foram presos, mas de fato nunca ninguém descobriu, olha, com certeza é esse cara aqui. Mas no livro talvez a gente saiba ali a história fictícia que a Kerri Maniscalco criou ali em volta desse serial killer lendário. Ficou muito bacana. Ai, gente, desculpa, tá foda de falar. O que dá pra falar, assim, da leitura do livro é que claramente a Kerri Maniscalco entende muito do assunto e ela estudou muito a época. No entanto que no finalzinho aqui do livro ela fala um pouco sobre o que é real e o que é fictício, o que ela mudou, algumas datas que ela alterou pra poder fazer parte ali da história, pra poder condizer ali com a linha do tempo que ela tava contando as coisas. O livro é lindo, né? Nem vou falar mais isso, dá uma coisa, né, falar. Tem um mapa de Londres super bonitão, então é um livro realmente muito bonito. Bem da linha da Dark Side mesmo. E a Kerri, ela trouxe algumas coisas, alguns dados que são verdadeiros, como por exemplo os nomes das vítimas, mas mudou uma data ali da morte de alguém. Por exemplo, existem os cavaleiros, né, de Whitechapel, que é onde aconteciam os crimes, que eles realmente existiram, e ela incluiu aqui algumas coisas no livro. E uma coisa que é muito bacana, que ela escreve no final, mas que ela nem precisaria ter escrito isso no final, porque era muito perceptível o que ela fez através da personagem, que é o quê? A maioria das vítimas do Jack Estripador eram prostitutas, então, entre aspas, elas não eram importantes para a sociedade. E a todo momento, a Audrey Rose, ela pensa diferente, ela fala, não, cara, elas são mães, irmãs, elas são alguém que perdeu a família, elas passaram por algum trauma, elas estão com algum problema, por exemplo, tem uma alcoólatra, então ela entende que aquelas mulheres são mulheres que fazem diferença sim para a sociedade. E a Kerri Maniscalco falou isso no final do livro, ela falou, olha, eu quis trazer que essas mulheres, elas não eram, tipo, não é porque elas eram prostitutas que elas não tinham importância.
Elas eram mães, filhas, irmãs, elas tinham, né, alguma coisa. Inclusive uma delas dizem que era da elite, mas nunca se soube ao certo o porquê que ela foi morar no East End, né, lá em Londres. Então é uma coisa muito rica que ela acabou mesclando a realidade com a ficção e ficou uma coisa muito legal. Ela estudou muito, então, por exemplo, ela usa as palavras medicina forense. Ela foi pesquisar se essas palavras existiam naquela época, ela descobriu que sim, os primeiros livros de medicina forense já eram lidos lá em 1880. Então ela realmente escreveu o livro com muita propriedade e isso é muito bacana, isso transparece bastante na história. Sobre a história, eu gostei muito do arco, eu gosto muito de acompanhar as linhas de investigação, geralmente dos livros, vocês sabem, né, que eu sou fã de suspense, serial killer e tal. E esse livro, ele é inclusive um pouco mais leve do que eu imaginava, apesar dele ter uma carga pesada, né, por ser principalmente de um cara real, né, a história de um cara real numa ficção. Ela descreve os corpos, então se você não gosta muito ali de sangue, quer dizer, você não vai ver, né? Mas você vai ler como o corpo foi deixado. Então isso é um pouquinho pesado, mas de resto, eu achei que era ser um livro muito mais pesado do que ele é. A leitura talvez seja muito leve, então é gostoso de ler, é gostoso de acompanhar a Audrey Rose, é gostoso de acompanhar os conflitos que ela tem. E é legal ver que é uma personagem muito rica e é uma personagem que ao mesmo tempo que é muito à frente, ela tem ainda alguns apegos familiares, ali, algumas coisas que é bem daquela fragilidade, assim, no sentido da época, sabe, das amarras. O bacana desse livro aqui é que ele é o primeiro de uma série com a Audrey Rose. O próximo, se eu não me engano, já tem até a pré-venda na Amazon em inglês, vai ser o Príncipe Drácula. Então eu tô muito curiosa. Como eu gostei muito de acompanhar a Audrey Rose nessa jornada, eu espero poder acompanhá-la na próxima. Não sei ainda se a Dark Side Books vai soltar o segundo livro, quando, como, mas a gente fica aí no aguardo, então super de dedos cruzados, esperando a próxima história da Audrey Rose, porque eu realmente adorei, me familiarizei muito com a personagem e acompanhei a história assim super rápido. Então é realmente um livro muito bom que eu recomendo. O final, por que eu falei que eu não gostei tanto? Porque eu não sei, gente, é o que eu falei, é horrível dizer isso, porque parece que eu tô me achando, mas não é. Eu não sei se eu tô lendo muita coisa disso, então eu sei que não é a pessoa geralmente que parece que né, óbvio. Então eu meio que imaginei já quem era e eu não sei, eu fiquei meio assim com a justificativa, apesar de fazer sentido, eu entendi. Eu achei ali que escorregou um pouquinho, mas de resto tá tudo mara. E eu conheço muitas pessoas que gostaram muito do final, então isso é uma coisa particular mesmo, é de opinião pessoal, né? Não é de narração, não é de nada. É de se familiarizar mesmo com a história e achar que aquilo faz sentido ou não. Sobre a Carrie Maniscalco, a Carrie, ela já fez cursos de criminologia, ela estudou arte em Nova York e ela tem um blog, é engraçado, de culinária, tipo, ela ensina receitas de sanduíche e outras coisas assim, e é bem legal. Eu vou deixar o site dela aqui embaixo pra vocês darem uma olhadinha, é bem bacana. E ela já tem 4, se eu não me engano, 3 livros lançados. 3. E ela foi descoberta pelo James Patterson, que é um cara, tipo, best-seller, assim. Além disso, esse livro aqui ficou em primeiro lugar, né, no New York Times. Chique, hein? Chique. Então é realmente uma leitura que conquistou muita gente. Eu amei e tô esperando o próximo ansiosamente. Bom, gente, essa é a minha dica de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, obviamente, não esqueça de dar o like aqui, se inscrever no canal caso vocês sejam novos por aqui e voltar sempre, tá? Beleza? Vê os outros vídeos também. Me segue nas redes sociais pra ver tudo que tá acontecendo. E vamos embora. Até a próxima. Um beijo.